Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, A Solidão Silenciosa do Imigrante. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre Dois Mundos, um espaço criado para conversar sobre a vida emocional de quem decidiu atravessar fronteiras em busca de uma nova história. Eu me chamo Sandra Barros, imigrante, empreendedora e terapeuta integrativa. E nesse espaço, vamos falar sobre algo que muitas vezes fica escondido por trás das conquistas da imigração, os sentimentos que carregamos em silêncio. Quero começar esse episódio contando algo muito pessoal. Quando cheguei aqui em Portugal, assim como muitos imigrantes, eu trazia uma mistura de sentimentos: esperança, medo, expectativa e uma vontade enorme de fazer dar certo. Nos primeiros dias, tudo parece novidade, tudo parece movimento, há coisas para resolver, documentos para organizar, lugares para conhecer, trabalho para encontrar, a mente fica ocupada. Mas depois de algum tempo, quando a rotina começa a se instalar, algo diferente começa a aparecer: o silêncio. E dentro desse silêncio surge um sentimento que muitos imigrantes conhecem bem: a solidão. Não é apenas estar sozinho, é uma sensação mais profunda, é perceber que as pessoas que sempre fizeram parte da nossa vida não estão ali, que as conversas espontâneas diminuem, que os abraços ficam distantes, que as referências emocionais da nossa vida ficaram em outro lugar no mundo. E pouco a pouco essa solidão começa a se transformar em algo a mais. Mas antes de entrar aqui nas questões que eu venho trazer para vocês, eu preciso que vocês entendam como a mente processa sentimentos não expressos. E antes de falarmos de soluções, é importante entender como a mente humana processa emoções. Porque sentimentos não desaparecem apenas porque tentamos ignorá-los. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Quando sentimos algo e não expressamos, não compreendemos ou não damos espaço para aquela emoção, a mente começa a armazenar sentimentos. É como se fosse um pequeno arquivo emocional. No início, ele parece pequeno. Mas se continuarmos a guardar emoções sem processá-las, esse arquivo vai crescendo. Dentro das terapias integrativas e também dentro da psicologia, entendemos que emoções precisam de movimento. Elas precisam ser sentidas, reconhecidas e transformadas. Quando isso não acontece, o processo normalmente segue 3 fases. Vou falar agora para vocês da fase 1. O problema pequeno. No começo os sinais são leves, talvez uma sensação de tristeza sem motivo aparente, uma pequena inquietação, um pensamento que volta repetidamente, algo dentro de nós diz que não está totalmente bem, mas conseguimos continuar a rotina. Muitas vezes ignoramos esses sinais, pensamos: isso é só saudade, isso vai passar, e seguimos em frente. Mas aí vem a fase 2, que eu chamo de o problema médio. Se esses sentimentos continuam sendo ignorados, a mente começa a amplificar os sinais. A ansiedade aparece com mais frequência, o corpo começa a reagir. Podemos sentir tensão constante, dificuldade para relaxar, pensamentos acelerados, sensação de preocupação sem motivo claro. Aqui, o sistema emocional já está tentando chamar a nossa atenção. É como se a mente estivesse dizendo: algo dentro de você precisa ser cuidado. Atenção! Então vem a fase 3, que eu chamo de o problema grande. Quando os sentimentos continuam acumulados por muito tempo, o corpo e a mente entram em estado de sobrecarga. É nesse momento que podem surgir crises de ansiedade, crises de pânico, insônia, sensação de perda de controle emocional. Muitas pessoas nesse momento acabam buscando medicação para tentar aliviar os sintomas. E em alguns casos, isso pode ser necessário, então sempre
com acompanhamento de um profissional. Mas também é importante entender que a raiz emocional ainda precisa ser compreendida e cuidada, porque muitas vezes tudo começou com algo aparentemente pequeno, um sentimento que não encontrou um espaço para ser expresso. E agora eu quero trazer para vocês, ainda nesse episódio, uma visão energética das emoções. Dentro das terapias integrativas, entendemos algo muito interessante. Tudo no nosso corpo funciona através de energia. Pensamentos geram emoções, emoções geram sensações físicas, e essas sensações precisam de movimento. Quando não damos movimento para a emoção, ela fica estagnada. E energia estagnada, com o tempo, começa a gerar desconforto interno. Por isso, é tão importante aprender a direcionar essa energia emocional de forma saudável. E aqui eu vou trazer 3 práticas para você lidar com a solidão e a ansiedade. Vou compartilhar agora com vocês 3 práticas que podem ajudar muito quem está passando por isso. E a primeira prática é respiração consciente. A respiração é uma ponte direta entre o corpo e a mente. Quando respiramos profundamente, enviamos uma mensagem ao sistema nervoso de que estamos seguros. Uma prática simples. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. E expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isso por alguns minutos. Isso ajuda o corpo a sair do estado de alerta e entrar em equilíbrio. E agora vamos para a segunda prática terapêutica que eu vou aqui compartilhar com vocês hoje. A escrita terapêutica. Escrever é uma forma poderosa de liberar emoções. Quando colocamos no papel aquilo que estamos sentindo, damos movimento ao que estava expresso dentro da mente. Ah, Sandra, mas eu não gosto de escrever. Então, se você já tem o hábito de digitar, também funciona. Vai para o Word, abre alguma aplicação e digita lá as suas emoções, para você liberar essas emoções e deixar que elas estejam em movimento. Não precisa ser bonito, não precisa ser organizado, apenas escreva o que sente. Isso ajuda a mente a reorganizar pensamentos e aliviar a carga emocional. E o terceiro ritual, ou seja, a terceira prática, que é criar rituais de reconexão. Quando emigramos, perdemos muito dos nossos rituais naturais. Os encontros em família, os lugares conhecidos, as rotinas que nos davam segurança emocional. Criar pequenos rituais ajuda a reconstruir essa sensação de estabilidade. Pode ser uma caminhada diária, um momento de silêncio, pode ser cozinhar um prato preferido, ou simplesmente parar alguns minutos para cuidar de si mesma da forma que você acha que é melhor para você, a forma que você vai se sentir bem com isso. Esses momentos ajudam o corpo e a mente a encontrar equilíbrio novamente. E aqui eu vou deixar uma reflexão final para você que também, assim como eu, é um imigrante. Ser imigrante é viver entre 2 histórias. Uma história que nos formou e outra que estamos construindo agora. E no meio dessa travessia, aprender a cuidar da nossa mente, das nossas emoções, pode transformar completamente a experiência de viver entre 2 mundos. Se você também sente que vive entre 2 mundos, saiba que você não está sozinho. Muitos imigrantes passam exatamente por essa jornada emocional. Até o próximo episódio.